Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Sextou e que sextou maravilhoso, né, gente? Todo mundo em festa, todo mundo comemorando muito aí, justiça sendo feita. E antes da gente sextar aqui, a gente tem tema aqui para falar no canal, né? Temas de economia, né? Não vamos falar aí do Bolsonaro aí, que felizmente foi condenado, porque não tem muito a ver com o tema do canal, mas a gente vai falar hoje aí sobre o setor de serviços, né, que parece aquele setor que está segurando a economia no laço por enquanto, né, muito por causa da questão da renda. A gente vai explicar bastante sobre isso aí nesse vídeo de hoje, então vamos falar do setor de serviços. O tema desse vídeo de hoje é o setor de serviços que cresceu no mês de julho. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira às 2 horas da tarde, conteúdo novo para vocês ficarem informados aí sobre economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. E eu também quero pedir para vocês aí, para quem puder, me ajudar no meu Apoia-se. Esse canal existe aí para deixar vocês bem informados, mas esse canal também precisa de ajuda. Então todo mundo que puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. E todo mundo que me ajudar no Apoia-se com mais de R$ 10 por mês ganha brindes especiais. Aulas minhas gravadas aí, todo mês. Hoje, inclusive, sai a última aula aí que estou prometendo para vocês aí, a terceira aula gravada aí, com temas básico mesmo da economia aí, falando aí sobre tudo aí que você precisa saber, para saber já o beabá, e quando sair uma matéria de jornal, quando o analista econômico falar, vocês já estarem ligados aí do que está por trás de tudo isso. Mas vamos falar do tema desse vídeo de hoje, que é o setor de serviços, que parece ser aquele que ainda está resistindo à economia brasileira. Ele foi aquele que mais cresceu no trimestre encerrado, aí, quando o PIB foi divulgado, né? E agora a gente tem os primeiros dados de julho, e dos três grandes setores que a gente tem, né, indústria e comércio e serviços, né, ele foi o único, né, dos setores urbanos, ele foi o único que cresceu. Então a gente tem que, saiu hoje nessa pesquisa do IBGE, que o setor de serviços cresceu 0,3% nesse mês de julho. Só em janeiro que você teve então uma queda no setor de serviços, nos demais meses ele cresceu sempre. Alguns dados importantes para a gente já começar a fazer a nossa análise. Comparando com o mesmo período do ano anterior, o setor de serviços teve uma alta de 2,8%, uma alta bem considerável. Ele está estável, né, no acumulado do ano, ele continua com 2,6% de alta nesse ano de 2025. E se pegar nos últimos 12 meses, né, o acumulado 12 meses, ele teve uma ligeira queda, ele estava em 3%, agora ele está em 2,9%, então você tem uma pequena desacelerada, mas por enquanto nada para a gente se preocupar nesse momento. A gente vê então que o setor de serviços parece ser aquele que ainda resiste a essa economia que está com vários sinais de desaceleração, tanto que quando a gente mostrou aí os dados da inflação, né, a gente mostrou inclusive aí que era no lazer e no setor de serviços que você não estava tendo queda de preços, né? E explicando novamente, preço de serviço, né, inflação de serviços não é algo que você pode ser considerado tão ruim, porque mesmo que a gente pague mais caro por determinados serviços, isso daí também significa aumento da renda de pessoas que trabalham no setor, né? A renda aumentar o preço dos bens e dos serviços, né, dos serviços como um todo, significa aumentar a renda do cabeleireiro, da manicure, do dono do bar, do garçom e de tudo mais. Então, por isso que não é uma inflação ruim, essa inflação do setor de serviço. Inflação ruim, inflação de alimentos, inflação de gasolina, inflação aí daquilo que a gente paga todo mês aí e que pesa no nosso bolso. Vamos já fazer aquele gráfico para explicar o setor de serviços como um todo e ver onde que a gente teve aí as quedas e as altas, né? A gente teve basicamente só uma queda, né, que foi dos transportes aéreos. No geral, você teve uma alta de 0,3%. Alojamento e alimentação, você não teve alta, você ficou em zero, né? Então ele ficou estável de um mês para o outro. Outros serviços prestados às famílias, alta de 0,9%. Serviços de informação e comunicação, alta de 1%. Serviços profissionais,
alta de 0,4% e serviços terrestres, alta de 0,5%. Então a gente vê que provavelmente as famílias aí a gente tem que tentar entender se as famílias não viajaram tanto esse mês ou se os custos das viagens, né? Porque lembrar que julho é um mês de férias escolares e muita gente tira férias, né? Junto com seus filhos para aproveitar para viajar. A gente lembra que no mês passado você teve alta tanto do setor de transporte aéreo e também de alojamento e alimentação. Então pode ser que você já tenha pagado essas contas aí das férias aí em meses anteriores e nesse mês de julho a gente não tem esse pagamento de contas, tanto que você vê aí que as próximas férias demoram um pouco mais para você começar o planejamento, então provavelmente isso aí que deve ter afetado o setor de transporte aéreo, o setor aí de alojamento e alimentação, mesmo porque a gente hoje se paga o hotel com antecipação, a gente só paga o hotel depois aí alguma coisa que a gente consumiu lá, mas a diária do hotel a gente geralmente paga com antecipação, então isso pode explicar esse baixo desempenho do turismo nesse mês aí de julho, porque provavelmente você deve ter tido as compras antecipadas aí, né, nos pacotes anteriores aí. Mas nos demais setores a gente teve bons resultados, ó. A gente teve uma alta de 0,9% naqueles outros serviços prestados às famílias, que é o quê? Cabeleireiro, manicure, lavanderia, o barbeiro, são esses serviços aí que a gente consome aí no dia a dia, e a gente pode até chamar, são alguns serviços que a gente pode até considerar aqueles serviços um pouco mais assim, quando sobra aquela renda, né, um pouquinho a mais, a gente costuma consumir esse serviço. Quando está apertado, a gente costuma eliminar esses serviços quase que de cara, né? Então a gente vê ainda que o fator renda continua ajudando a fazer com que o setor de serviços se eleve, né? A gente tem que, não está sendo um problema para o brasileiro a renda média está aumentando, as negociações salariais estão gerando reajustes acima da inflação, ou seja, ganho real de inflação, então o brasileiro está conseguindo melhorar a sua renda acima da inflação e faz com que o brasileiro mesmo gaste mais com outros setores aí, com o setor de serviços, né? A gente vê que o brasileiro está tendo que fazer essa difícil decisão, né, de ou eu compro algo, uma roupa ou algum alimento um pouco a mais aí, né, um alimento que não seja essencial a mais, né? A gente viu ontem a pesquisa do comércio, esses dois setores caindo, né? Então parece que ele está de novo fazendo aquela coisa lá que se viu muito alguns anos atrás, que é justamente ou eu consumo um serviço ou eu compro algo a mais para mim. A gente teve meses e meses e meses, né? Isso foi quase que uma tônica desde o começo do governo Lula, né, que o brasileiro conseguia aumentar tanto as suas compras quanto também o seu consumo nos serviços, mas parece que agora com essa desaceleração econômica não está sendo mais tão possível isso. Serviços profissionais também subiram, né, e daí você geralmente a contratação de um serviço que uma empresa contrata, né, um contador, uma auditoria, um serviço de consultoria, então você também teve alta, então as empresas ainda também demandando mais serviços nessa questão, e serviços de tecnologia e informação também crescendo 1%. Então o que a gente tem é que o setor de serviços resiste porque ele depende muito mais da questão da renda das pessoas do que da Selic, de fato, né? Você dificilmente vai fazer um serviço que você vai parcelar, vai precisar pegar crédito para consumir aquele serviço, né? A não ser, por exemplo, transporte aéreo, né? Que aí sim, e aí até também pode ser que a Selic também já esteja atrapalhando, além do fato de você ter antecipação das compras de férias, pode ser que a Selic também atrapalhe em relação a isso, né? Mas a gente vê aí que a questão da renda, que os serviços são muito mais sensíveis à questão da renda, então é por isso que o serviço consegue respirar ainda, porque ele é muito menos dependente da Selic do que os setores industriais, os setores do comércio. Então, já que a renda do brasileiro continua boa, o setor de serviços consegue ainda andar e respirar nesse momento. Então, para a gente fazer um resumo do que a gente falou aqui, antes da gente fazer o nosso sextou aqui com muita felicidade, né? Então, o resumo está aqui, ó. A gente teve, então, um setor de serviços que subiu 0,3% nesse mês de julho. A gente tem, então, que somente no mês de janeiro desse ano se teve queda no setor de serviços. Em todos os outros meses, o setor de serviços se elevou. Você não teve, assim, uma forte alta do setor de serviços no turismo, né? Tanto que alojamento, alimentação e transporte aéreo teve uma queda. Acredito que seja porque as pessoas anteciparam, né,
os gastos com viagem, então elas compram antes, né, passagens aéreas, pagam os hotéis antes, e por isso que a gente não tem agora. Então agora é o momento de você começar a planejar a próxima viagem. Então ainda está na fase de planejamento, não está na fase de compra de bilhetes de aéreos, de hotéis e tudo mais. E nos demais setores a gente vê um bom resultado, tudo porque esses setores que são muito dependentes da renda, muito mais do que a Selic, continuam indo bem. Então o brasileiro ainda está com uma renda mais elevada, está sobrando dinheiro, ele está podendo gastar no setor de serviços. Então, já que a renda do brasileiro continua muito bem obrigada e ainda está crescendo, a gente tem que o setor de serviços consegue dar essa respirada aí nesse momento e ser o único setor que parece que ainda tem um ritmo de atividade econômico bom, mesmo com essa Selic a 15%. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo hoje. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se esperaram até agora para saber se gostava do canal, para se inscrever. Se gostaram, se inscrevem. Achou que faltou alguma coisa para eu falar? Comentem aqui nos comentários. Se você puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. E agora vamos sextar. Sextem com responsabilidade, mas vamos sextar e bem, porque não é todo dia aí que um canalha vai para cadeia por tentar dar golpe de Estado aqui. Então, finalmente julgando militares, finalmente julgando golpistas aí, momento histórico do Brasil. Então, gente, aproveitem muito bem esse fim de semana e vamos comemorar de fato. Tá certo, gente? Um abraço, então. Até a próxima semana. Tchau, tchau.